Bom dia a todos. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do nosso artigo 28 do Regimento Interno. E passo a palavra para o nosso secretário para fazer a verificação de quórum e justificativas de faltas. Bom dia, excelências. Nesta sessão extraordinária, verifica-se apenas a ausência de um conselheiro, Dr. Milton Salame, do qual justificou, tem a ausência justificada devido a estar em sessão da turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado neste momento. Demais conselheiros e conselheiras presentes, temos quórum, excelência, para a deliberação nessa sessão extraordinária. Obrigado. Então, instalada a reunião e a palavra facultada. Alguém quer fazer uso da palavra? Vamos passar logo para o julgamento das pautas, então. Então, como primeira pauta, foi trazido aqui a apreciação de proposta de alteração da resolução que dispõe sobre declínio de atribuições no que diz respeito à resolução 05 de 2014 do Conselho Superior do Ministério Público. Nesse particular, por conta já da reunião prévia que realizamos com relação a esse item, no que diz respeito ao declínio de atribuições de procedimentos investigatórios, o Conselho Superior sugere que a Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público acrescentem os parágrafos 1º e 2º da Resolução Conjunta de 2011, a 01 de 2011, nos seguintes termos, e eu vou fazer a leitura agora, no que diz respeito ao regramento da Resolução Conjunta da Corregedoria e da Procuradoria-Geral. No que diz respeito ao artigo 11, a redação passa a ter a seguinte regra, que é apresentada como sugestão desse Conselho, já antecipando que tanto o próprio corregedor e o Procurador-Geral já estão acatando a sugestão. E a redação a ser apresentada pela resolução conjunta, fica o artigo 11 com o seguinte teor. Caso o membro do Ministério Público se convença da inexistência de justa causa para a propositura da ação penal, promoverá fundamentadamente o arquivamento do procedimento investigatório. Parágrafo 1º. A promoção de arquivamento será apresentada ao juízo competente que, caso não concorde com os termos do arquivamento, fará a remessa das peças de informação ao Procurador-Geral de Justiça para os fins previstos no artigo 28 do Código de Processo Penal. Essa era a redação que estava como parágrafo único, que agora passou a ser parágrafo 1º. E o que está sendo sugerido passa a ter o parágrafo 2º nesse artigo 11, que após a instauração do procedimento investigatório criminal, quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público, este deverá declinar sua competência submetendo ao Procurador-Geral de Justiça. Essa é a redação que sugere a alteração da resolução conjunta da Procuradoria-Geral e da Corregedoria. Todos concordam com a sugestão? Então, por unanimidade, deliberado nos termos aprovados até anteriormente na nossa reunião administrativa. O item seguinte, que trata da apreciação, tem uma alteração por conta dessa deliberação, que aí é mudança nossa da resolução 05 de 2014, que trata da resolução do Conselho Superior do Ministério Público, no que diz respeito ao declínio de atribuições e procedimentos extrajudiciais do Ministério Público. E a redação que fica
sugerida e deliberada, vamos para a deliberação de alteração da resolução, do artigo 1º. Então, artigo 1º, alterar o artigo 1º da resolução 05 de 2014 do Conselho Superior do Ministério Público, de 18 de novembro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Estabelecer o procedimento de remessa ao Conselho Superior de procedimento preparatório e inquérito civil, em que o membro do Ministério Público do Estado do Pará se manifeste pelo declínio de atribuição a outro Ministério Público, sendo-lhe assegurada prioridade na tramitação. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. E autorizar a republicação consolidada da Resolução 05 de 2014, do Conselho Superior do Ministério Público, no portal do Ministério Público do Estado do Pará. Todos de acordo? Então, aprovada por unanimidade a alteração da Resolução 05. E agora, a última proposta, que é a apreciação da alteração da resolução que dispõe dos declínios, dispõe sobre os critérios de merecimento da resolução 03 de 2014 do Conselho Superior do Ministério Público. No que diz respeito aos prazos e aos afastamentos, fica alterado os parágrafos e os incisos do artigo 8º, passando a ter a seguinte redação. O parágrafo 3º passa a ter a seguinte redação. O membro que se encontrar em uma das situações abaixo descritas poderá apresentar a peça de que trata a linha D, emitida nos últimos 6 meses a contar da data do início de seu exercício em... Contar da data emitida nos últimos 6 meses... Eu acho que a redação não seria outra aqui, seria aqui. Emitida nos últimos 6 meses, não é a contar, é anteriores. Não é a contar, é anterior. Tá. Tá, então a gente vai ter que fazer, por conta dessa alteração que a gente estava agora discutindo, e é a alteração da mesma resolução, nós temos que alterar o artigo 1º e o seu parágrafo, por conta dessa mudança que vai ser tratada à frente. É no que diz respeito à formalização, os requisitos de formalização da inscrição para a movimentação na carreira pelo critério de merecimento. Então, essa resolução, que altera a resolução 05, ela passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Alterar o parágrafo único do artigo 1º da resolução 03 de 2014, de 20 de agosto de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único do artigo 1º. Para efeito dessa resolução, todas as informações levantadas pela Corregedoria referir-se-ão aos meses anteriores ao período da inscrição, ao período de inscrição. O artigo 2º revoga a linha B do inciso 2 do artigo 8º da resolução 03 de 2014. Renumerar as alíneas C e D do inciso 2 do artigo 8º para as alíneas B e C, respectivamente. E alterar o artigo 8º, inciso 2, a linha C, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Inciso 2, a linha C. Cópia de peça jurídica de qualquer natureza que tenha emitido nos últimos 6 meses a contar do primeiro dia do prazo de inscrição, o qual deverá ser do original devidamente assinado com indicação de recebimento pelo setor competente do Poder Judiciário ou do Ministério Público.
E o que está sendo extraído desse dispositivo, que é a linha B, é que trata a respeito da obrigação de apresentar o plano de atuação. Está sendo retirado, porque no dispositivo do artigo 1º, que nós estamos tratando da alteração, que agora vai ser deliberada, é que estabelece no artigo 5º o acréscimo do parágrafo 3º ao artigo 8º, com a seguinte redação: o membro do Ministério Público que se encontrar em uma das situações abaixo descritas poderá apresentar a peça de que trata a linha C, emitida nos últimos 6 meses, só que aí não é a contar da data do início, é isso? A contar da data do início, quer dizer, nos 6 meses antes do seu afastamento. A contar da data do início anterior ao início do... Eu acho que tem que ter anterior ao início de seu exercício. Tem que botar um anterior aí. A contar da data anterior do início do seu exercício, porque dos 6 meses antes da data. Do início. Pronto. Do início. Pronto. Aí tem, a linha A, quando ele tiver em cargo de presidente de entidade de representação de classe do Ministério Público, em nível estadual ou nacional. B, cargo de assessoria de órgão da administração superior e assessoria de órgão auxiliar do Ministério Público. A C, função administrativa no âmbito da própria instituição. E D, cargo de conselheiro ou de assessor do Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça. E férias ou licenças que ultrapassem o período mínimo de 6 meses. Alteração. O artigo 6º altera o artigo 18, caput, inciso 2 da Resolução 03 de 2014, do Conselho Superior do Ministério Público, de 20 de agosto de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18. O plano de atuação será avaliado mediante o cumprimento das metas inserido no sistema de elaboração e acompanhamento dos planos de atuação do Ministério Público, mais recente finalizado, com observância a gradação de 0 a 10 pontos. E o parágrafo 2º, que está sendo inserido, o membro que se encontrar em uma das situações descritas no parágrafo 3º do artigo 8º desta resolução, será avaliado pelo plano de atuação mais recente finalizado antes do exercício dos cargos. Então, passa a ter essa redação final, a resolução 03 de 2014 do Conselho Superior do Ministério Público. Todos de acordo? Sim. Então, aprovada a nova redação da resolução 03 de 2014 do Conselho Superior do Ministério Público, com as redações que foram lidas há pouco. Tá bom? Alguém quer trazer algum outro assunto para discussão? Excelência, só reafirmar que nessa quarta-feira teremos sessão ordinária. Doutor Valdir, estou sendo alertado aqui, o 7º e 8º, eu teria pulado a leitura, mas para ficar registrado, também está no quadro aí a redação do artigo 7º, o parágrafo 2º do artigo 18 da nossa resolução 02 de 2014, de 20 de agosto, e o artigo 8º renomear o parágrafo 1º do artigo 18, parágrafo único. Quer dizer, passou o artigo 18, que só tinha o parágrafo único, ele passou a ser parágrafo 1º e o parágrafo 2º que nós acrescemos
com a redação lida há pouco. Todos de acordo, né? Então, aprovada a nova redação da resolução 03. Assim, Pois não, doutor Valdir. é só para reafirmar a realização da nossa sessão ordinária, nessa próxima quarta-feira, onde não teremos avaliação de certames, nem de remoção, nem de promoção, apenas vai ser análise e julgamento de processos. A partir das 9 horas da quarta-feira, já ciente aos conselheiros e conselheiras presentes a essa sessão. Mais algum tema? Então, encerrando, agradecendo aqui o empenho de toda a assessoria do Conselho Superior e dos membros conselheiros, declaro encerrada a nossa sessão extraordinária. Obrigado.